tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo pra gente tratar a respeito de, podemos dizer, uma ferramenta, um método voltado aqui para que você consiga ter uma manutenção mais produtiva de uma forma total. Vamos falar a respeito de TPM, manutenção produtiva total. Bora lá! Então vamos lá, meu amigo, antes de mais nada, você já sabe, se você não está inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, onde a gente sempre está postando conteúdo para que você consiga se desenvolver melhor como profissional e conseguir almejar aí posições maiores na sua trajetória como profissional. E também a gente está o tempo todo aqui investindo no seu aprendizado, no seu crescimento, então não tem por que não se inscrever, beleza? Se você gostar do vídeo, já clica aqui no botão de gostei, clica aqui no de curtir, tá? E vamos ao nosso conteúdo, bora lá. Olha só, a gente vai falar aqui a respeito de 8 pilares. Quantos pilares? 8 pilares. 8 pilares aqui para tratar a respeito dessa manutenção produtiva total. A manutenção produtiva total, ela surge ali em meados de 50, claro, pode ter surgido um pouco antes, pode ter surgido aí de repente em outra origem, mas o que dizem aí, né, o que a gente tem aí de histórico é que surgiu no Japão em meados ali de 1950. E esse conteúdo ele foi sendo aprimorado ano a ano, voltado para que a gente tornasse o ambiente de manutenção cada vez mais produtivo, melhor. Bom, a respeito disso, a gente então consegue criar aí 8 pilares. Um ponto importante além desses 8 pilares aqui é a sua base. E essa base é algo que você provavelmente já conhece bem, ou pelo menos já tem ouvido falar, um cara chamado de Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke, o nosso famoso 5S, 5 sensos voltados para que a gente consiga deixar um ambiente com apenas o que eu vou utilizar, senso de utilização, seguido daquilo que eu preciso de fato conforme o meu uso, senso de organização, em seguida um ambiente limpo para trabalhar e executar as minhas atividades, senso de limpeza, por fim a padronização e para fechar manter todo esse restante, que é o senso de autodisciplina. Essa é a nossa base para conseguir construir qualquer ferramenta, qualquer metodologia voltada para um ambiente de melhoria contínua. Se a gente não consegue tirar de um lugar e pôr no lugar depois que a gente colocou, depois que a gente usou, né, depois que a gente teve aí a utilização, ou depois que a gente sujou, a gente não tiver capacidade de lavar, de limpar, né, é difícil a gente conseguir manter as outras coisas de pé, certo? Então, o 5S é a base para esses 8 pilares. Agora, vamos falar de cada um desses 8 pilares aqui. Primeiramente, vamos falar do primeiro pilar, tá? Que eu diria que é até um pré-pilar, né, antes dos 8 aí, né, além do próprio 5S, é a comunicação. Peraí, Thiago, então o primeiro pilar é a comunicação? Não. Eu diria que essa comunicação vai acontecer durante todas as implementações, todos os pilares de TPM que a gente vai implementar, mas é fundamental que a gente mantenha uma boa comunicação desde o início até o, entre aspas, encerramento desse projeto. Para isso é importante que você tenha ali uma boa comunicação, defina quem são as pessoas participantes, quem são as pessoas que têm aí uma tendência a ser mais aderente a essa nova cultura, essas ferramentas vão ser implementadas, para que mais à frente eles possam se tornar até mesmo líderes de pilar, né, que é o responsável por garantir que aquilo vai rodar em um ambiente, um desses 8 pilares. Fechou? Para isso, sugiro fortemente que você tenha um documento de projeto, pode ser um A3, pode ser um Project Charter, ou alguma coisa que vai oficializar, contando a história. E também sugiro que você dê um breve treinamento a respeito do próprio TPM, dessas 8 etapas que a gente vai passar. Se você achar interessante, utilize esse vídeo aqui como referência, beleza? Bom, feito isso, feito ali um básico treinamento, explicando por tudo aquilo que a gente vai passar, tem uma documentação ali que oficializa essa implementação, tem uma área ali que a gente determinou como sendo, de repente, um piloto, uma iniciativa, né, o nosso primeirão, que a gente vai testar para depois a gente escalar para os demais, aí sim a gente entra no primeiro pilar. O nosso primeiro pilar dentro do TPM é a manutenção autônoma. O que é a manutenção autônoma? Como o próprio nome diz, né, é permitir que o próprio colaborador que opera aquele equipamento, que está o dia todo ali trabalhando naquele ambiente de trabalho, ele mesmo faça pequenas manutenções para garantir o bom estado de um equipamento. Então, por exemplo, não deveria, né, ser por responsabilidade da equipe de manutenção apenas uma forma de passar óleo no equipamento, manter a lubrificação adequada, passar graxa onde os pontos ali de mobilidade, né? Então, essa questão de lubrificação,
Talvez ali alguma limpeza técnica necessária para manter o bom funcionamento. Então, a manutenção autônoma, além da gente fazer pequenos reparos, coisas mais simples, coisas para manter o ambiente ali mais produtivo, né, o equipamento operando bem, fazendo ali um cuidado com o equipamento, é também responsabilidade do profissional que está operando o equipamento sinalizar para manutenção aqueles probleminhas, aquelas oportunidades que tem aí uma complexidade maior, né? Então, por exemplo, eu não vou como operador conseguir trocar um molde de um equipamento porque ele está com uma falha, ou de repente fazer ali uma manutenção em um sensor que não está acusando um fim de curso, ou de repente até mesmo fazer alguma manutenção elétrica ou mecânica sem ter aptidão para isso e sem estar na minha descrição de cargo executar uma atividade como essa. Por isso, é vantajoso que a própria manutenção que é especializada em fazer isso, o faça. Mas eu não posso também ter uma bola de cristal e adivinhar quais são os problemas que a máquina está tendo. Nada melhor do que o próprio operador dizer para mim o que é isso. E para isso a gente tem ali um modelinho de preenchimento através de cartões, onde eu mesmo como colaborador, como profissional que opera o equipamento, eu posso marcar ali num cartãozinho, escrever qual é a falha, o que eu tenho observado ali de oportunidade e pendurar esse cartãozinho, de repente, ali no equipamento. Ou até mesmo, de uma forma um pouco mais atual, né, mais atualizada, a gente registrar essas informações do cartão dentro de algum sistema, né, dentro de uma OS, uma ordem de serviço que foi aberta, né, ou algo do tipo. Então, aquelas manutenções que eu, como profissional, não vou conseguir fazer, eu vou ter que comunicar a manutenção para que ela possa me ajudar. Mas é responsabilidade minha cuidar do equipamento que eu trabalho todos os dias. Beleza? Primeiro, então, esse aqui é o nosso primeiro pilar. Partimos, então, para o nosso segundo pilar. Saímos da manutenção autônoma e vamos agora para uma manutenção planejada. O que é essa manutenção planejada? É acabar com aquelas montão de manutenção corretiva que a empresa está acostumada a trabalhar, o tempo todo quebrou, arruma, quebrou, arruma. Quando é que a gente arruma a coisa? Quando quebra. E aí quando quebra a gente não sabe quando vai quebrar. E às vezes quebra lá pro dia 25 do mês, com a gente com uma produção atrasada, e a gente ainda, de repente, tem essa peça que quebrou, que é uma peça que só tem para aquela máquina e é importada da Alemanha. Puta, cara, lascou. Muito bem, então para a gente não ter esse tipo de problema, ou pelo menos minimizar ele, né, a gente trabalha com manutenção planejada. E a manutenção planejada, ela trata de dois principais tipos de manutenção. A manutenção preventiva, que é, se eu já sei que o meu equipamento vai quebrar, ou que eu tenho um rolamento que tem aí 10 mil horas de uso, ou de repente ali o próprio fabricante já me diz que é interessante eu trocar o óleo depois de 10 mil km rodados, bom, eu vou utilizar a referência que o fabricante me passou e vou parar aquele equipamento em algum momento com uma manutenção planejada para poder fazer aquela troca, para fazer aquele ajuste. Agora, a manutenção preditiva é a outra frente. A manutenção preditiva é eu, de repente, utilizar alguns equipamentos, alguns outros instrumentos aí de medição, de vibração, por exemplo, né, onde eu consigo saber se o equipamento está vibrando assim. Tom. Aí eu passo de novo ali o equipamento para verificar a vibração dele. Uma semana depois, aí ele já está vibrando assim. Trrr. Aí eu passo uma outra semana, passou mais uma semana, eu mensuro de novo. Falou, opa, cara, eu já sei, vai quebrar, né? Já é sabido, é tipo o corpo humano, né? O olho tá aqui, aí dá uma tremidinha, aí essa tremidinha presta para esse olho, aí daqui a pouco você tá tremendo, cara, é melhor você tomar cuidado, você vai quebrar, equipamento não muda, beleza? Então essa manutenção preditiva é para garantir que eu faça inspeções ali, e permita essa manutenção antecipada, mesmo que o fabricante me passe uma outra referência, mas eu estou observando ali que pode ter alguma falha adicional, beleza? Então, esse é o nosso segundo pilar. Vamos ao terceiro pilar. O terceiro pilar é voltado para a manutenção da qualidade. É para a gente garantir que tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente fabrica, né, como empresa, vai ter uma boa qualidade ao final, né? E para garantir que vai ter uma boa qualidade, eu preciso verificar quais são as análises de falha, ou quais são os modos de falha que estão acontecendo ali no meu ambiente de trabalho e estão me impedindo de ter aí uma taxa de qualidade ainda maior. Para isso eu posso utilizar ferramentas da qualidade, como utilizar um Pareto para identificar ali quais são ali os principais modos de falha para eu poder atuar. Eu posso fazer um brainstorming com um Ishikawa, né? Brainstorming é uma tempestade de ideias, é um toró de parpite,
né, onde eu vou ali verificar oportunidades a respeito daquele equipamento para entender o porquê que ele está quebrando ou porquê que ele não está fazendo ali uma boa qualidade do produto, às vezes algum ajuste, às vezes alguma folga adicional ou algum desgaste prematuro, tem N fatores, né? Uma análise de 5 porquês, o porquê que aquilo ali está acontecendo. Então eu tenho algumas ferramentas voltadas para a qualidade para entender o porquê que algo está acontecendo e me impedindo de ter um resultado ainda melhor. Bom, ainda assim, eu posso até mesmo incluir aí análises um pouco mais profundas, né? Que estão aí ligadas tanto a essa frente quanto a próxima frente, mas posso colocar aqui, por exemplo, uma análise utilizando aí um método Six Sigma, onde eu vou definir, mensurar, analisar, implementar, controlar, analisar a causa raiz de problemas que são mais obscuros, que a gente não consegue identificar o porquê. Muito bem, partimos então para o nosso quarto pilar. No nosso quarto pilar a gente está falando da melhoria específica. Agora nessa melhoria específica são métodos voltados aqui para que eu consiga extrair o melhor do meu equipamento, que eu tenha a melhor performance possível. Uma boa métrica para poder avaliar isso é o OEE, é o Overall Equipment Effectiveness, bonito o nome, né? Mas é uma das principais métricas da indústria, voltado para avaliar a performance, ou melhor, a eficácia de um equipamento, onde envolvem 3 fatores: a minha taxa de qualidade, a minha taxa de performance e a minha taxa de disponibilidade, que aí sim está ligado à manutenção. Assim como MTTR, MTBF, Mid Time to Repair, Mid Time Between Failure, ou seja, tem nomes bonitos para tudo, né? A intenção aqui é que eu torne um pouco mais simples esse tema, mas existem alguns nomes aí que o mercado já está habituado com nomes mais difíceis, tá? Bom, nessa melhoria específica, eu vou olhar o OEE como um bom indicador e eu posso sim utilizar um Kaizen para poder melhorar aquilo, né? São grupos de melhoria ali onde eu me uno com algumas pessoas, decorrer de 1, 2 semaninhas, às vezes até mesmo um mês, mais incomum, né? Mas são melhorias pontuais, melhorias específicas, que geralmente tem um foco ali para ser rápido e com pouco investimento. Ou de repente eu posso também incluir ali o Six Sigma para poder resolver problemas mais difíceis de serem resolvidos. Então esse aqui é o nosso quarto pilar. O nosso quinto pilar é o controle inicial, é fazer o controle dos nossos equipamentos. É muito bacana a gente, às vezes, assistir conteúdos em alguns sites aí, né? Ver vídeos, ver tecnologias, né? Assinar ali algum clipping que me mantenha atualizado a respeito de tecnologias, de inovações no mercado. Só que todo lançamento, todo negócio novo, geralmente é mais caro. E não necessariamente a empresa tem dinheiro suficiente para ficar trocando de parque fabril todo ano, né? Porque lançou o equipamento A, agora tem o A+, agora tem o A++, né? É mais 2 vezes, com línguas diferentes, né? Não dá, né? Às vezes a melhoria é pequena e o investimento é muito mais alto. Por isso é fundamental que a gente consiga entender quais são os nossos equipamentos. Esse controle inicial é fundamental. Nesse controle inicial a gente tem que fazer ali um levantamento de quais são todos os equipamentos que a gente possui. Desses equipamentos, quais são ali os elementos de cada equipamento, né, para eu entender ali, bom, aqui vai uma engrenagem, aqui tem uma esteira transportadora, aqui tem um bico de enchimento, aqui a gente tem um molde, tem aqui alguns sensores, tem esse cabeamento em tantos metros, tem essas paletas, estou listando os elementos de um determinado equipamento. Tudo isso aí de alguma forma estar catalogado e eu ainda assim fazer um levantamento baseado em histórico de quais são os elementos que têm quebrado mais, aqueles que quebram menos, aqueles que se quebrar a máquina para, fazendo então uma análise de criticidade, o quão crítico é aquele elemento se ele quebrar ou se ele vier a falhar. Bom, se ele falhar, tudo para. Cara, então temos um problema. Tá, qual que é o prazo de entrega desse item? Vixe Maria, demora pra dedéu, tá bom. Qual é o valor de investimento? Cara, é bem alto. Qual que é a probabilidade de ele quebrar? Quase 0. Tem que avaliar. Às vezes vale a pena eu ter esse elemento dentro de um estoque guardado ali como uma peça de reposição, também conhecida ali como peça de reposição, ou spare part, né? Onde eu vou guardar esse produto, esse item ali, para poder fazer uma substituição rápida e minimizar o meu tempo ali parado. Muito bem, então isso aí são métodos voltados para eu conhecer melhor os meus equipamentos e saber o que quebra mais,
quando quebra e quais são os elementos que eu preciso ter e quais aqueles que não vale a pena ter. Senão eu vou ter uma máquina operando e uma máquina reserva, né? Embora às vezes aconteça, né? O cara tem a máquina aqui, ele tem uma reserva do lado, mas não é reserva, as duas eram para produzir. Só que essa aqui tá meio parada, né? Aí quebrou uma peça, aí ele pega a peça daqui e põe aqui. Aí quebrou de novo outra peça, aí ele pega essa peça daqui e põe aqui. Aí quebrou outra peça, ele pega daqui e põe aqui. Aí quebra outra peça, quando você vai ver, você tem um equipamento funcionando e uma carcaça. PCP vai fazer a programação, bom, temos dois equipamentos. Então, na verdade a gente tem 1.2 equipamentos, né? Ou seja, essa depenar, né, usar um equipamento de cemitério não é bom não, beleza? Bom, então falamos aqui desse pilar, vamos aí ao nosso próximo pilar, o sexto pilar. O sexto pilar é o de educação e treinamento. Bom, lá no começo, como eu te falei, né, a gente já falou um pouquinho a respeito de treinamento, qualificar as pessoas para elas saberem o que está acontecendo, é um grande projeto, é uma grande implementação, isso vai ser implementado em um setor, depois vai ser cascateado para demais setores, né? A gente vai fazer um rollout, né, para outros departamentos, mas é fundamental que a gente, além dessa etapa, a gente também, apesar de ter implementado tanta coisa nesse período, né, fizemos aí 5 pilares, é fundamental que a gente consiga treinar as pessoas em cada um desses caras aqui. Existem algumas bibliografias que vão dizer para você que é melhor a gente colocar esse cara mais à frente, inverter com um pilar administrativo, outras nem tanto, mas de modo geral, sugestão, baseado aqui em alguém que implementa isso aqui em diversas empresas, né? Minha sugestão, avalie de você fazer um treinamento a cada etapa implementada, tá? Tanto de qualificação da equipe numa parte inicial do que vai ser feito, quanto depois do o que foi feito e como é que a gente vai operar a partir de agora, tá? Então, esse sexto pilar de educação e treinamento, ele cabe muito mais como uma forma da gente o tempo todo estar reciclando as pessoas relacionadas ao método, assim como também treinando os novos colaboradores que entram na companhia e aqueles que vão operar aqueles equipamentos que já possuem um processo bem estabelecido. Porém, como eu te falei, é fundamental que ele aconteça no decorrer de todo o projeto de implementação também, porque quando a gente não treina as pessoas, a gente acaba perdendo aquilo que foi implementado. Fechado? Vamos então agora para o nosso sétimo pilar. O nosso sétimo pilar, não menos importante, é o de saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, nessa etapa, não estou dizendo aqui que ele deve entrar depois, antes ou tudo mais, isso é algo que você tem que avaliar o nível de maturidade da sua empresa em relação a cada tema. Às vezes algumas empresas têm ali como saúde, segurança e meio ambiente dentro dos valores da companhia e tem que ser em primeiro lugar, muito bem. Entenda que esse último que eu falei, de educação e treinamento, e este agora que eu comentei contigo a respeito de saúde, segurança e meio ambiente, ele deve estar envolvido no decorrer de todos os pilares também. O que muda agora é que a gente está colocando um pouquinho mais de ênfase nele, tá? Então a gente está falando agora de colocar, de repente, aquelas placas bonitas ali de comitê interno de prevenção de acidentes, colocando ali há quantos dias a gente está sem nenhum tipo de acidente. A gente deve incluir aí também não só os acidentes com afastamento e os sem afastamento, mas também acidentes ambientais que possam acontecer, né? Então, um derramamento de óleo inadequado ou alguma contaminação da rede pluvial por algum motivo, né? Isso é um acidente também, tudo bem? Então, saúde, segurança e meio ambiente, a gente está falando de segurança do colaborador, a segurança da empresa em relação à sua operação como uma empresa que cuida ali do meio ambiente e também ali a parte de ergonomia do colaborador para que seja um ambiente de trabalho onde o cara vai conseguir trabalhar e não vai reduzir aí os anos de vida desse profissional devido aí lesões por esforços repetitivos ou barulhos demais, né? Então acima dos decibéis permitidos, enfim. Você me entendeu, não é? Muito bem, e aí pra gente fechar, a gente cai então no nosso último pilar. O oitavo pilar aqui, a gente fala a respeito do ambiente administrativo. Muitas vezes excluído, né, esquecido, tá? O ambiente administrativo ele tem fundamental importância, porque isso não é um programa apenas da área industrial, na parte operativa, mas também na parte administrativa, onde a intenção é que a gente consiga implementar isso em todos os equipamentos da área administrativa, porque a gente vai ter ali copiadora, né, equipamentos ali adicionais de uma área administrativa não operativa, mas a gente também garantir que todos eles tenham conhecimento, vivência e possam auxiliar a equipe operacional em cada um desses pontos aí para tornar o ambiente uma melhoria contínua. Digamos que esses pilares são pratinhos, né? Então,
você monta um pratinho, estabelece, gira o pratinho e entrega na mão de alguns líderes, que agora ficaram como líderes do pilar para poder manter e escalar aquele pilar em outros lugares da empresa também. Só que esse pratinho, se você parar de girar, ele cai. E ele quebra. Mas então, para você não ter problemas desse tipo, é fundamental que você tome muito cuidado, tá? E esteja o tempo todo tornando o TPM não como um projeto apenas. Um projeto na sua implementação, mas um programa que vai ser mantido durante toda a existência da companhia. E, consequentemente, você, como profissional, crescendo junto à empresa, ou você, empresário, permitindo que a sua empresa tenha aí muito mais excelência, eficiência e lucratividade. Beleza? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não está inscrito no canal, já dá uma badalada nesse sininho aí para você ser notificado de novos vídeos. Você se inscreve também para aproveitar novos conteúdos e já curte o vídeo aqui se você gostou. Deixa aqui nos comentários, você tem TPM na sua empresa ou não? Como é que funciona lá? Vai bem, não vai? Você está tentando implementar ou você veio aqui só para passar numa prova? Lembra? Prova é importante passar, mas o principal prova é a prática, beleza? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Nos vemos nos próximos vídeos. Grandíssimo abraço e até lá. Tchau, tchau!